Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Peter Ligrando, está começando a partir de agora mais uma edição do Memória ABC, transmitido aqui simultaneamente pela rádio e pela TV Câmara de Vereadores, um programa que tem como objetivo retratar um pouco da história, das personalidades, das entidades que marcam e que marcaram também a história aqui de Balneário Camboriú. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, e nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a visita da Mariana Torres Roveda. Ela que é a coordenadora da Casa das Anas aqui de Balneário Camboriú. Um projeto fantástico que a gente vai poder conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Mari, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no estúdio da TV e da Rádio Câmara. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-la aqui. Antes da gente começar a falar um pouquinho da casa, falar um pouquinho sobre você, sim, né? Um pouco da sua história, como é que você chegou aqui em Balneário Camboriú. Conta pra gente, Mari. Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a minha mãe veio para cá, ela costumava veranear aqui, e teve um dia que ela resolveu vir para cá e não voltar mais. Isso foi no ano de 1999. Então nós viemos para cá e aqui nós iniciamos a nossa história em Santa Catarina, né? E desde que eu vim para cá, a gente não retornou para o Rio Grande do Sul, né? A gente ficou aqui. E aqui eu concluí meu ensino médio, né? Cheguei aqui adolescente ainda, iniciei no mercado imobiliário, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário e só depois que eu parti para o terceiro setor. Para o terceiro setor, no caso que está agora, né? Exatamente. Mas constituiu família aqui? Já tinha lá? Como é que foi? Sim, constituí família aqui. Aqui em Balneário Camboriú. Aqui em Balneário Camboriú. Certo. E aí chegou então a questão da Casa das Anas, exatamente, que é o nosso assunto, inclusive, principal. Porque é um projeto, gente, você que está nos acompanhando, que sabe ligando a TV agora, ligando o rádio, a Mariana vai contar um pouquinho dessa história fantástica que é desenvolvida aqui em Balneário Camboriú. Uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência. É isso, Mari? Conta para quem está nos acompanhando e quem ainda não conhece um pouco do projeto. É isso, então. A Casa das Anas, ela surgiu no município de Santos, no estado de São Paulo. Ela é um serviço da ONG Vidas Recicladas. Então nós temos muitos amigos em comuns, né, com a ONG Vidas Recicladas e surgiu no nosso coração a vontade de fazer algo em Balneário Camboriú, fazer algo na nossa região. Então nós fomos até lá, conhecemos esse serviço, né, a Casa das Anas, só que em Santos ele tem um formato um pouquinho diferente. Certo. Né, uma casa que acolhe mulheres em situação de rua. E nós iríamos trazer esse formato aqui para Balneário Camboriú. Só que nós fizemos um estudo, né, conversamos com a promotoria, né, com a prefeitura e nos foi solicitado que mudasse um pouco esse perfil. Porque Balneário Camboriú não tem uma grande demanda em mulheres em situação de rua, mas tem uma grande demanda em mulheres em situação de violência. Infelizmente, né, Mari? Infelizmente, né? A gente sempre fala que é um trabalho que a gente nunca gostaria de fazer, né? Eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa, né, em prol da comunidade. Mas, infelizmente, é a demanda que a gente tem. Então, nós iniciamos esse serviço e a gente se surpreendeu, infelizmente, com os números, né? Porque quem olha Balneário Camboriú não imagina, né, que a gente tem os números que a gente tem de violência doméstica. Na verdade, esses números eles não existiam assim oficialmente, né? Quando a Casa das Anas começou, é que aí foram cavocar esses números, né, Mari? Isso, e a gente foi buscar e a gente começou a fazer esse tipo de levantamento e aí as coisas começaram a aparecer realmente, né? Então, conforme a gente oferta o serviço, né, cada vez aumenta a demanda. Sim. E foi isso que aconteceu, né? A gente abriu a casa em agosto de 2017 e de lá até aqui a gente já acolheu quase 200 pessoas. Olha só. Né? É um número bastante alto. Né? E aí no decorrer desse processo, né, surgiu o nosso convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú, né, onde a gente pôde estruturar o abrigo de uma forma melhor, onde a gente pôde se profissionalizar mais, porque é um serviço totalmente novo, tanto para o município quanto para nós. Né? Então, nesses 2 anos aí de abrigo, a gente aprendeu muito, né? E a gente conseguiu realmente chegar no estágio que a gente está hoje através de muito trabalho. E um serviço novo também para as mulheres. Sim. Porque até então essas mulheres que são vítimas de violência, elas estão em casa acanhadas e não tem para onde ir. Agora, no caso em Balneário Camboriú, já existe esse lugar, exatamente. Né? O que elas relatam, assim, Mari? Conta pra gente, assim, da saída de casa, a chegada na casa, tipo, da saída da sua casa, a chegada até a Casa das Anas. Como é que é esse processo?
a gente acaba acostumando, né? É um serviço que a gente precisa ter uma estrutura emocional bastante grande, né? Porque senão a gente acaba levando esses problemas para dentro da nossa casa e a gente precisa saber fazer essa separação, né? Entender que o momento que está lá dentro a gente precisa se doar, mas o momento que a gente sai a gente realmente precisa se resguardar. É um trabalho onde requer uma entrega bastante grande, né? Porque a gente lida diretamente com a emoção dessas mulheres, a gente lida com a segurança delas, realmente a grande maioria corre risco de vida, né? E por consequência quem está envolvida no trabalho também acaba correndo risco de vida junto, né? Então é dessa forma que a gente vai aprendendo todos os dias, né? Essas mulheres elas chegam pra gente de forma muito difícil, assim, elas chegam totalmente destruídas, né? A grande maioria chega até sem documentação, porque os maridos, a primeira coisa que eles fazem, os maridos, os companheiros, os agressores, é né? tirar tudo que pode Tudo, dela, né? eles... Deixar, vamos dizer assim, Exatamente. inútil. Sim, sem a possibilidade dela sair daquele lugar, né? Ficar totalmente dependente dele, no caso. Totalmente, elas são dependentes emocionalmente, elas são dependentes financeiramente. E aí o que eles fazem? Eles às vezes acabam com a documentação dessas mulheres, dessas crianças, porque daí isso impossibilita que elas peguem um ônibus, que elas vão embora. Então elas ficam ali completamente dependentes daquela situação. Antes do nosso serviço, as mulheres que não tinham para onde ir não registravam o boletim de ocorrência, a grande maioria não registrava, porque senão ela registrava o boletim e voltava para dentro de casa. Então a agressão ela piorava, né? E podia até gerar um feminicídio. Sim. Né? Então, depois do nosso serviço, elas enxergaram uma oportunidade de poder colocar um fim no ciclo de violência, registrar o boletim de ocorrência e saber que tem para onde ir. E a questão dos filhos, como é que funciona? Porque no caso ela é violentada em casa, enfim, e muitas têm filhos. Eles vão junto, eles acompanham. Como é que é esse acolhimento de vocês com a parte das crianças daí? Isso. Até um fato bastante curioso é que a gente acolhe muito mais crianças do que mulheres. Porque é difícil uma mulher entrar lá sem nenhum filho ou com um filho. A média é de 2 a 3 filhos por mulher, né? No momento, hoje, nós temos 11 mulheres no abrigo e a quantidade o restante é de crianças, são 11 crianças. 11 crianças. Isso. Então a gente está com um número bastante alto de crianças hoje no abrigo de Balneário Camboriú, né? Então as crianças chegam lá, a gente tem um trabalho com uma pedagoga, né? Ela faz um atendimento com as crianças, a gente tem a psicóloga, porque as crianças elas chegam traumatizadas, né? Elas chegam com uma visão totalmente distorcida do que é uma família, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho é um trabalho construtivo, é um trabalho de formiguinha, né? É uma coisa que a gente não consegue do dia para a noite. A gente precisa realmente fazer esse trabalho de forma constante com as crianças, né? E a gente vê aos poucos, assim, essas crianças respondendo rapidamente, né, a esse tipo de trabalho que é feito. Mas elas continuam indo para a escola normalmente? Elas continuam tendo a sua vida social normal? Sim, a gente... Mesmo estando na casa? Isso, geralmente a gente faz a troca de escola, né? Porque o agressor, se ele não estiver preso, ele pode ir até a escola. É um momento de vulnerabilidade ali, dele conseguir ter acesso a essa mãe, né? Então a gente faz essa troca de escola até para resguardar o sigilo do nosso endereço. Sim, isso que eu ia perguntar, aqui em Balneário ele é totalmente sigiloso o endereço. É totalmente sigiloso, né? Então a gente faz isso, a gente troca as crianças de escola, mas vida que segue, né? A gente procura proporcionar uma vida mais próximo da normalidade possível para essas crianças e para essas mulheres. Tanto é que o abrigo ele tem um formato de casa, de lar. Não é um formato de albergue, né? Não, é de lar. Se elas quiserem sair durante o dia também podem, elas não são obrigadas a ficar o dia todo na casa, vamos dizer. Não. Elas têm as atividades da casa, né? A gente proporciona oficinas, né? Tem as rotinas internas, né? Com as escalas que elas cumprem dentro da casa. A gente procura inserir elas de novo no mercado de trabalho, porque tem algumas mulheres que elas estão passando realmente um período onde elas precisam ficar resguardadas, né? Onde esse agressor porque é muito perigoso. Porque é risco de vida mesmo, né? É um risco de vida iminente, então a gente tem um cuidado diferente. Mas tem outras mulheres que não, né? Que aconteceu a agressão, e ali acabou aquele relacionamento e o homem realmente liberou ela, né? Então a gente começa um trabalho de empoderar essa mulher, né? Incentivar que ela retorne aos estudos se ela não concluiu, encaminhar ela para uma oficina, um curso profissionalizante, né? Porque a partir disso é que ela vai conseguir andar com as próprias pernas, né, Mari?
Isso, e esse é um ponto-chave para que ela possa romper com o ciclo de violência. Porque senão ela acaba retornando muitas vezes para o agressor por causa da dependência financeira, né? Porque elas não se sentem capazes. Claro, esse é o ponto principal, né? A questão financeira, porque o marido, né, que no caso lhe tem em casa, em todas as condições aí que a gente acabou de citar, ele quer mesmo que ela fique dependente, né? Que ela não consiga sair de casa e ele consiga mantê-la dessa maneira cada vez pior, né? Isso. Mari, conta pra gente um pouquinho da estrutura da casa. Eu sei que são várias pessoas ali, uma equipe fantástica, eu conheço bem a Casa das Anas aqui em Balneário Camboriú. Fala um pouco da equipe de trabalho de vocês. Sim, hoje a nossa equipe ela é formada por 15 profissionais, né? Coordenação, assistente administrativo, motorista, nós temos 2 psicólogas, né? Uma psicóloga só para fazer terapia, né, com as mulheres, a outra psicóloga ela cuida de uma outra parte, né, da casa, temos uma assistente social, nós temos as educadoras sociais, né, temos cozinheira, né, então é uma equipe bastante completa. E ela é 24 horas, né? 24 horas, atendimento 24 horas. As educadoras fazem escalas 12 por 36. Então, 24 horas o abrigo funciona, 24 horas, né, a gente tem que ter esse cuidado com as mulheres. E como é que é a parte de chegar até a casa? Como é que talvez, sei lá, alguma mulher possa estar nos acompanhando, talvez possa estar passando por uma situação difícil dentro da sua casa. Exatamente. Como é que ela faz para chegar até a Casa das Anas? Qual que é o primeiro passo? O que vocês indicam para chegar até vocês? O primeiro passo é sempre o boletim de ocorrência, né? Ela precisa formalizar essa denúncia, né? O boletim de ocorrência, ele pode virar, né, uma medida protetiva, por escolha dessa mulher, ela pode entrar com o pedido de medida protetiva, partindo desse boletim de ocorrência. Após esse passo, ela precisa entrar em contato com o programa da prefeitura, que é o Abraço à Mulher. Né? Então, ela entra em contato com o Abraço à Mulher na própria delegacia, eles conseguem fazer essa ponte para ela, e aí o Abraço à Mulher entra em contato conosco e aí a gente faz esse acolhimento. A gente pode até perceber, aqui mesmo em Balneário Camboriú, depois até da Casa das Anas, várias ações voltadas aí para a questão das mulheres foram abertas, né, Mari? Sim. O Abraço à Mulher é um programa muito bom da prefeitura, então lá elas têm esse primeiro atendimento, né? É feito esse acolhimento com elas lá, elas são encaminhadas também para um apoio psicológico, porque tem mulheres que elas não precisam do acolhimento, né? Elas têm para onde ir, mas elas procurando o Abraço à Mulher lá, elas têm um acompanhamento psicológico, que às vezes é isso que ela precisa. Né? Com certeza, e essa questão de oficinas, enfim, esse trabalho, fazer ela se sentir valorizada. Exatamente. Eu acho que esse é o grande mote da casa, né? A peça-chave é isso, né, Mari? É isso. Elas entram realmente, elas não acreditam mais nelas mesmas, né? Então a gente tem esse trabalho de conseguir injetar nelas esperança, né? Para que elas possam acreditar que elas têm sim como mudar essa situação, né? Que elas não nasceram para viver dessa forma. A maioria delas chega na casa, elas não se sentem nem boas mães, né? Elas entram com esse peso de acusação. O peso da rejeição. Da rejeição, né? Então é feito todo esse trabalho de empoderamento dessas mulheres, né? Para que elas possam realmente ter a opção de ter uma vida diferente. Legal, gente. Você está acompanhando a nossa entrevista hoje aqui do Memória ABC. Nós estamos conversando com a Mariana Torres Roveda, ela que é coordenadora da Casa das Anas aqui de Balneário Camboriú. Um bate-papo bem bacana, forte o assunto também ao mesmo tempo, né? Porque estamos falando de violência contra as mulheres, um assunto muito em pauta nos dias de hoje, inclusive essa questão do feminicídio. Mas eu vou deixar para falar sobre isso depois do nosso intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional.
Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória ABC. Muito bem, estamos de volta com o Memória ABC de hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Esse programa é gravado e ele vai ao ar todas as segundas e quintas e sextas-feiras, né, às 8 horas aqui pela TV e pela Rádio Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. O assunto em pauta aqui hoje é a Casa das Anas, uma casa que trabalha com as mulheres que são vítimas de violência aqui em Balneário Camboriú. No começo, no primeiro bloco, nós falamos bastante como é que as mulheres fazem para chegar até a casa, um pouco do trabalho, da estrutura, mas agora eu quero saber um pouquinho também, Mari, se já nesse período, né, que a casa trabalha aqui em Balneário Camboriú, já teve alguma conquista, alguma ressocialização que você pode também trazer para a gente, porque a intenção é essa, né, tentar restabelecer de uma maneira a vida novamente para essas mulheres. Sim. Todos os casos eles são tratados de forma muito individual na casa, né? A gente não tem como generalizar. Tem mulheres que entram e que realmente esse companheiro é um agressor, né? Não foi uma agressão pontual, né? Não, ele é um agressor. Ele tem um problema de violência, né? Ele é um homem violento. Então, nesses casos, a gente faz um trabalho diferente, né? Um trabalho de conscientização da violência, né? Talvez da quebra desse vínculo, né? Reaproximação. Tenta fazer a reaproximação com a família. Exatamente, a gente faz esse trabalho de reaproximar, porque essa mulher ela chegou lá e esse homem ele já isolou ela. Sim. Ele já acabou com o vínculo que ela tinha com os familiares. Ou seja, já não fala com o pai, não fala com mãe, nem com tia, não fala mais com ninguém. Exatamente, não fala com mais ninguém. Ela não tem mais amigos, né? Por isso que ela precisou do acolhimento, porque ela já não tem mais nenhuma rede de apoio. Certo. Né? E tem um outro caso que é alguma violência, uma violência pontual. Esse homem, talvez ele é um dependente químico, ele é um alcoólatra, né? E consequência disso, aconteceu a agressão. Então, a gente acompanhando o caso, a gente vê que talvez a gente consiga, né, ajudar essa família a ser restaurada. Né? A gente tem parceria com uma comunidade terapêutica, né? E a gente acaba fazendo esse acolhimento desse homem, se ele quer, né, a gente proporciona para ele, né, essa internação na comunidade terapêutica e a gente teve um caso de muito sucesso, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele reconheceu que ele precisava de tratamento, ele ficou um tempo na comunidade terapêutica enquanto essa mulher estava conosco, né? Ele saiu, eles continuaram esse relacionamento, ela desacolheu da casa e a gente sempre acompanhando, né? E o casamento foi restaurado. Olha que né? bacana. E eles estão muito bem. Hoje ela é nossa funcionária em Itajaí. Trabalha inclusive na própria casa hoje. Exatamente. É uma forma também de a gente acompanhar bem de perto né, essa situação. Então, deu tudo certo, né? Então, é um caso de muito sucesso. Porque, às vezes, a gente precisa entender, né? Separar as coisas. Não necessariamente o caso de sucesso vai ser a mulher não voltar para o agressor, né? Às vezes, tem como recuperar esse homem também. Sim. Né? A gente está, nesse momento, também com a mulher na casa, que o marido está internado, está sendo acompanhado, né? Pela nossa equipe técnica também. Mas como é que fica a medida protetiva nesse ponto daí, Mari? Continua, né? A medida protetiva continua. Em alguns casos elas não têm a medida protetiva, né? Mas continua a medida protetiva, o sigilo da casa continua, né? Não é feito visita, né? Sim. Então continua dessa forma. Mas é feito um trabalho diferente, né? Com esse tipo de mulher. Então, porque tem essa esperança, né? De ser restaurada essa família. Sim. Então, isso também é um caso de sucesso, né? Com certeza. Em outros casos também, infelizmente, essas mulheres acabam tendo algum tipo de envolvimento com facção, né? Daí é mais complicado. Pois é, isso que eu ia falar. Assim como tem o lado de reconquista, de conquistas, né?
tem um lado também Sim. triste. Eu acredito que você já deve ter passado alguns momentos tristes, Muitos. né? Com mulheres que não deu certo, Sim. o trabalho de ressocialização, enfim. Exatamente. Pode contar um pouco pra gente, Sim. sem citar nomes, Sim. Mari? A gente já teve algumas situações assim que a mulher ela não retornou pro agressor, mas ela entrou num novo relacionamento abusivo, né? Porque elas têm às vezes um nível de carência muito grande. Sim. Né? Então elas acabam se jogando, se atirando de cabeça no primeiro relacionamento, né? Que elas começam, que elas iniciam, né? E geralmente esses relacionamentos levam a mais uma agressão. Elas não conseguem romper esse vínculo. Ou seja, não voltou pro esposo, mas encontrou um outro que, no caso, acaba sofrendo a mesma situação. Isso. Porque na verdade não é que essa mulher ela tem azar, né? Que ela foi escolhida para sofrer. Não, é porque ela acaba de forma inconsciente buscando o mesmo perfil. Né? De forma inconsciente ela acaba se direcionando a se envolver com o mesmo perfil de homem. Entendi. E a Casa das Anas, na verdade, ela começou, né? Como você falou, em Santos, ela está aqui em Balneário Camboriú, mas também está rompendo barreiras, né? Está indo para outros municípios. Está se tornando uma referência, inclusive, na nossa região. Sim, aqui, né, Mari? No nosso estado. O pessoal tem vindo buscar informações. Isso. Acho que, inclusive, há poucos dias recebeu até a vice-governadora, né? Conta um pouco pra gente desse trabalho de vocês estão sendo exemplo para os outros, inclusive, agora, né? Graças a Deus, né? A gente tem visto o nosso trabalho dar frutos, né? Não só com as mulheres, né? Mas nesse sentido também, né? Rompendo barreiras, como você falou. A gente recebeu a visita da nossa vice-governadora, né? Foi uma visita bastante produtiva, ela gostou muito do nosso trabalho. O nosso trabalho já está se tornando referência no estado, porque nesse formato, né, ONG, nesse formato de acolhimento, o nosso serviço é um dos únicos, né? Existem 11 casas de acolhimento só, em todo o estado de Santa Catarina. Que trabalha nesse estilo que trabalha mulheres. Parecido. Umas acolhe gestante só, daí quando o bebê nasce tem que desacolher, né? Outras são específicos serviço do município, né? Então não pode acolher pessoas de outros municípios. No formato do nosso, é um dos únicos, né? A Casa das Anas é um dos únicos. Sim. Esse ano nós avançamos para o município de Itajaí, abrimos uma casa em Itajaí, temos planos, né, para ampliar o nosso serviço, porque infelizmente a demanda só cresce, né? A gente gostaria de encerrar e fazer outra coisa, mas infelizmente a demanda só cresce. Inclusive o município de Itajaí buscou acolhimento aqui antes, até porque não tinha, né? Exatamente. Ou seja, Balneário Camboriú já estava até fazendo história nesse aspecto, ajudando as cidades vizinhas, né? Isso. O nosso primeiro convênio foi com a Prefeitura de Itajaí, aqui em Balneário Camboriú. Né? Eles compraram algumas vagas conosco aqui. E aí, quando nós ampliamos o convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú, teve a necessidade de levar o abrigo, abrir um novo abrigo em Itajaí. Ô Mari, como é que se mantém a casa hoje? Né? Porque imagino que deve ter muitos custos. Ela é uma casa localizada, uma região que a gente também não pode falar aqui o local, mas a gente sabe que Balneário Camboriú tem custo de aluguel, é caro o Balneário Camboriú, a gente sabe disso. Sim. Como é que ela se mantém hoje, a casa? Isso. Casa em Balneário Camboriú é difícil, né? É uma cidade totalmente vertical, né? Então, casa é raridade, então o que tem custa caro, né? A gente tem um custo alto, sim, para manter o abrigo, né? Hoje, praticamente, o nosso abrigo ele é totalmente mantido pelo município. A gente tem muita dificuldade de conseguir doação por causa do sigilo, né? A gente consegue doação de roupa, a gente consegue doação de alimentos, mas recurso financeiro mesmo a gente tem muita dificuldade, porque geralmente as pessoas que doam, elas querem conhecer o local e a gente não pode abrir a casa para ninguém, né? Então isso nos limita muito. Então hoje a gente tem esse convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú, que a gente consegue manter o abrigo de Balneário Camboriú da mesma forma em Itajaí. E, paralelo a isso, a gente faz ações, né? A gente faz bazar, a gente faz pedágio solidário, né? E doações também, né? Da comunidade. Isso. Eu acho que a comunidade hoje ela já abraçou a Casa das Anas aqui em Balneário Camboriú, né? Ela já está bem conhecida, podemos dizer assim. E as pessoas podem chegar até vocês. Claro. Vocês têm um escritório, eu acho que fora hoje da casa, né? Nós temos um escritório na rua 1500, né? Número 1528, sala 103. Fica na 1500, esquina com a 4ª Avenida. Ali a gente pode receber as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, que querem saber de que forma doar, de que forma ajudar, né? Ali a gente atende em horário comercial. Certo. Hoje, quais seriam as maiores demandas da casa, as prioridades? Assim, se alguém está nos assistindo, nos acompanhando agora, seja pela TV, pelo rádio, ou eu quero ajudar a Casa das Anas,
De que maneira que essas pessoas podem ajudar? O que mais que vocês precisariam, podemos dizer assim, Mari? Hoje, o maior consumo da casa é leite e fralda, por conta das nossas crianças, né? Então, as pessoas podem ajudar dessa maneira. Está chegando o Natal, a gente tem 11 crianças na casa, né? Então, a pessoa às vezes quer apadrinhar 2, 3 crianças, uma criança, manda um presente, entra em contato conosco, pergunta qual a idade das crianças, né? O sexo das crianças, para já mandar esses presentes de uma forma mais direcionada. A gente pode fazer isso também. Certo. Não só no Natal, né? Várias outras datas comemorativas, sim. Enfim, imagino a criança ali com a mãe querendo receber um presente, querendo receber ali uma atenção, né, Mari? E eu acredito que se você que está nos acompanhando puder ajudar, algum empresário que talvez esteja nos assistindo, nos ouvindo aí também, seja tocado nesse momento, é uma causa nobre realmente, reconhecida inclusive aqui pela Câmara de Vereadores, acho que várias vezes já tiveram aqui, né, Mari? Pela própria Prefeitura também, então acredito que toda ajuda ela é bem-vinda. Isso, é um trabalho sério, um trabalho que já se consolidou, né? No começo a gente encontrava mais dificuldade, agora não, né? A gente já está bem conhecido, então fica tudo mais fácil. Mari, o que você poderia dizer para as mulheres que estão nos acompanhando agora, né, que talvez possam estar passando por essa situação difícil dentro de casa, com o seu esposo, com o seu companheiro? O que você pode dizer? Afinal, você é a coordenadora da casa, você tem muitas coisas para falar, né? Queria que você desse uma palavra para essas mulheres que estão nos acompanhando. Eu diria para você, mulher, não encarar como normal o que não é normal, né? A gente começa por esse ponto, né? Um puxão de cabelo não é normal, um puxão pelo braço não é normal, uma sacudida não é normal, um tapa, um soco, um xingamento, nada disso é normal, né? Para você não se conformar com isso. Buscar, de uma certa forma, mudar essa história. Às vezes você já está num relacionamento de mais de anos, né, dessa forma, e sempre acreditando, né, que isso vai mudar. Então eu diria para você não esperar isso acontecer e já colocar um fim nesse ciclo de violência. Busque os seus direitos, se você tem como, né, colocar um fim nesse relacionamento, coloque um fim nesse relacionamento, né. Se você quer ajudar esse homem, né, incentive ele a buscar uma ajuda psicológica, a buscar o CREAS, que pode fazer esse trabalho aqui no município, né? Mas não se conformar e tratar isso de forma normal, porque não é, né? Um relacionamento, ele precisa ser saudável, né? Ele precisa ter como base o amor, o respeito, o carinho, né? E não a agressão, porque hoje é um puxão de cabelo, é um xingamento, né? Amanhã, infelizmente, isso pode virar um feminicídio, né? Então, que você não espere chegar nesse ponto tão crítico para tomar uma decisão, né? Você não nasceu para isso, você tem direito de ter uma vida totalmente diferente. Certo, Mari. Canais de comunicação para fazer denúncia, assim, para a gente encerrar, você possa deixar algum contato, algum site, enfim, que o pessoal possa encontrar vocês, possa falar com vocês. A forma mais rápida e mais eficiente é o 190. É o 190. Até porque tem a Rede Catarina, né? Tem a Rede Catarina. Que atua nesse aspecto. Né? Isso, é o 190. É a forma mais rápida e mais eficiente. E que é interligado com vocês, né? Isso. Vocês hoje estão bem interligados com os sistemas de segurança da cidade. Outra né? coisa muito importante que eu gostaria de falar é, às vezes, a gente escuta um vizinho, a gente presencia um momento de agressão e a gente acha que se a gente ligar para o 190 a gente vai se expor. Não, a gente pode fazer a denúncia de forma anônima e lembrar que essa denúncia pode salvar uma vida. Com certeza, sem dúvida. O site é casadasanas.com.br. Isso, Casa das Anas. Pode entrar ali tem fotos, enfim, um pouco do trabalho que vocês fazem, né? Isso, tem bastante informação. Tá certo, tá aí, gente, foi a nossa entrevista de hoje, então, com a Mariana Torres Roveda, ela que é coordenadora da Casa das Anas aqui de Balneário Camboriú. Espero que você tenha gostado. O assunto não é dos melhores, né? Não era um assunto, com certeza, que nós gostaríamos de estar tratando aqui, mas é um assunto, né, que é bem cuidado aqui em Balneário Camboriú, que é encarado de frente aqui na nossa cidade e faz parte aí da nossa memória aqui nesse projeto da TV e da Rádio Câmara de Vereadores. Queria agradecer, Mari, obrigado pela sua presença. Obrigada. Conte sempre aqui com a Câmara de Vereadores, com todo o legislativo da cidade, na ajuda nessa causa tão importante que é a Casa das Anas. É muito importante pra gente. Legal. Obrigado a você pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, a gente se vê
Até mais. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.